Meu número de matrícula é 00313799 e vou apresentar o trabalho de sistemas digitais. Bom, aqui eu tenho o circuito completo, é um circuito totalmente síncrono, então o clock aqui de entrada está conectado tanto no clock dos contadores que fazem a varredura da memória, quanto nos flip-flops que fazem o controle de clear, enable e done do circuito, tanto nos flip-flops que fazem a detecção de sequência. Bom, aqui eu tenho a minha memória. É uma memória que foi abastecida com os valores fornecidos pelo professor, os valores ímpares, porque meu número de matrícula é ímpar. Eu usei para fazer a varredura dela dois contadores, um de 8 bits combinado com um de 4 bits, que seria um contador aqui de 12 bits. Para fazer, com a saída dela, eu faço a detecção de sequência, para ver quando que o meu número de matrícula aparece em sequência. Para fazer a construção desse circuito, eu construí essa máquina de estados aqui, com a codificação quase one shot. A vantagem dela é que otimiza muito na construção do circuito, porque eu só vou ter uma das saídas ligadas aqui, em cada um dos estados. Conforme a sequência for sendo detectada, ele vai avançando aqui nos estados e alguma coisa fora da sequência, ele volta para o estado inicial. Aqui eu tenho uma pequena demonstração do funcionamento só da parte de detecção de sequência. A primeira coisa que ele detecta é se o dígito mais significativo é um 3, porque os valores estão armazenados em ASCII lá, então primeiro tem que ser 3. Se for 3, ele manda um 1 aqui no clear deles, então agora ele pode detectar a sequência. Primeiro ele tem que detectar um 3, depois um 1, depois um 3 novamente, 7, 9 e 9 mais uma vez. Aí ele detectou a sequência, a saída ali foi para 1. Essa saída ali que vai para 1, ela vai aqui para a parte dos contadores. São 3 contadores de 0 a 15 que vem para o display. A saída aqui aparece em hexadecimal. E conforme ele detecta a sequência, ele manda um pulso aqui nesse contador. Quando esse contador aqui estoura, né, o das unidades, ele manda um pulso para o das dezenas e assim por diante. Bom, para fazer a parte aqui de controle do circuito, eu construí mais 3 máquinas de estado. A primeira é uma máquina de estados do clear, do contador que faz a varredura, né? As entradas que eu usei para fazer essa máquina de estados é o STR, que é a entrada mesmo que eu controlo, e o TC, que ele vai para 1 quando a varredura termina. Então, na transição positiva do STR, quando o STR vai para 1, o clear do contador vai para 1 também. Então, ele não vai mais estar forçando um 0 no contador. E ele só volta para 0 quando ele terminou a contagem, terminou a varredura e o STR está em 0. Aqui eu tenho as minhas tabelas com a codificação, com o estado atual, os estados futuros, e aqui as tabelas para o D0, D1, e aqui as equações que eu obtive fazendo o mapa de Carnot. Para fazer do enable, ele é muito parecido com o anterior, porém com a diferença que ele deve voltar para 0, ou seja, ele deve desabilitar o contador quando terminou a contagem, então quando o TC for 1. E aqui o Done ele só deve zerar quando tiver uma transição positiva novamente no STR, então ele vem aqui para o 1, né, o Done, quando ele termina a contagem, ou seja, quando o TC é 1, e ele só volta para 0 quando ocorre uma transição positiva no STR, quando o STR é 1, e ele vai ter que ter ido, e o TC for 0, ou seja, o STR vai ter que ter ido para 0 para zerar o TC lá no clear, e depois o STR vai para 1, e aí sim ele vai zerar o Done. Então pega só a transição positiva. Agora vamos vir para a demonstração final aqui do circuito. Vou dar play aqui. E eu vou deixar numa frequência mais baixa para a gente poder ver funcionando. Eu coloco em 1 aqui o STR, o Done está em 0, eu posso ficar mexendo aqui no STR que não vai acontecer nada. Eu desço aqui e o contador está fazendo a contabilização cada vez que ele detecta uma sequência. Eu vou aumentar um pouquinho a frequência. Ele vai chegar aqui no final da contagem até 1C. Agora o Done está em 1, ele terminou a contagem, então aqui está tudo em 1, aqui, né, o contador. Quando eu coloco o STR em 0, ele zera o valor aqui da contagem. Mas o Done está em 1 ainda. E o contador lá de quantas vezes a sequência foi detectada também continua com o valor de quantos ele detectou. Agora, quando eu dou uma transição positiva no STR, aí sim ele zera o Done e zera também o valor do contador lá de baixo. Agora ele está detectando sequência e está novamente incrementando ele. Vou aumentar um pouquinho aqui a frequência e ele vai encontrar novamente o mesmo valor 1C. É isso aí.